Uh. Yeah. Uh. Yeah. Olá, seja mais uma vez bem-vindo aí a mais uma edição do Esportes e Fatos. Eu sou Rafael Gonçalves e vou trazer hoje aqui para vocês todas as informações aí, né, do esporte de Pinhão e região. Claro, também vamos trazer as informações dos estaduais e hoje temos muitas informações aí da segunda fase da Copa Acegava e também do Campeonato Paranaense. O TJD do Paraná trabalhou essa semana aí, claro, você vai ficar sabendo de tudo aqui no Esportes e Fatos. Mas antes da gente começar, eu vou pedir aí para você, né, que não está inscrito no canal da TV Fatos, clicar aí no botão de inscreva-se, também acionar todas as notificações para você ser sempre avisado quando a TV Fatos estiver estreando um programa ou estiver ao vivo e também, né, deixar o seu comentário aqui embaixo na caixa de comentários para a gente, né, saber o que você está achando aí do nosso novo formato e também deixar o seu like aí, que é muito importante. E vamos então aí começar as nossas informações esportivas do final de semana. O Campeonato Carioca teve a sua 8ª rodada aí nesse meio de semana, né? A rodada começou na quarta-feira, dia 5, em Moça Bonita. O Bangu recebeu o Boa Vista e ficaram aí no 0-0. No Parque do Sabiá, a Portuguesa da Ilha do Governador recebeu o Flamengo e o Flamengo goleou aí 5-0 para o Mengão, bela vitória do Flamengo. Também na quarta-feira, o Vasco recebeu no Mané Garrincha em Brasília o Fluminense e o Fluminense venceu o Vasco aí de virada. Boa vitória do Fluminense aí que vai tentando, né, chegar mais perto aí da zona de classificação e o Vasco conheceu sua primeira derrota aí no Campeonato Carioca. Também na quinta-feira já, né, em Conselheiro Galvão, o Madureira foi derrotado pelo Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, né, aprontou para cima do Madureira, vitória por 1-0. No Raulino de Oliveira, em Volta Redonda venceu o Maricá que começou bonito o campeonato e já começou a dar aquela capengada aí, né, 2-1 pro Volta Redonda. E fechando a rodada também aí no dia 6, o Botafogo venceu o Nova Iguaçu por 1-0. A classificação do Campeonato Carioca tem aí o Volta Redonda na liderança com 16 pontos. O Flamengo já é o segundo com 13. O Vasco é o terceiro também com 13. E o Botafogo entrou na zona de classificação, é o quarto com 12 pontos. O Sampaio Corrêa é o quinto com 12. O Nova Iguaçu é o sexto também com 12. O Macaé, que liderou aí no começo, já é o sétimo com 11 pontos. O Macaé 3 derrotas seguidas. O Fluminense é o oitavo com 10, o Madureira é o nono com 9, o Boa Vista é o décimo também com 9, em 11º aí a Portuguesa com 6 pontos e segurando a lanterninha por enquanto aí o rebaixado do Campeonato Carioca, o Bangu, só com 3 pontos. O Campeonato Carioca continua aí no final de semana com a 9ª rodada. No sábado, dia 8, tem Fla-Flu no Maracanã, né? Fluminense e Flamengo. Também no sábado, em Bacaxá, o Boa Vista enfrenta a Portuguesa. Em Maricá, o Maricá recebe o Bangu. O Botafogo enfrenta o Madureira no Kleber Andrade, no Espírito Santo. O Volta Redonda recebe o Nova Iguaçu. E o Sampaio Corrêa fecha a rodada aí na segunda-feira, enfrentando o Vasco. Essas são todas as informações aí do Campeonato Carioca. O Campeonato Paulista teve mais uma rodada aí, né, nesse meio de semana, sua 7ª rodada, mas na segunda-feira a gente teve um jogo aí, né, o Novo Horizontino recebeu o Corinthians venceu, esse é um jogo antecipado aí da 11ª rodada, já que, né, no dia que vai, nos dias ali que vão acontecer a 11ª rodada, o Corinthians estreia na pré-Libertadores, então, né, a federação aí adiantou o jogo contra o Novo Horizontino e o Corinthians venceu por 1-0. Na terça-feira, dia 4, aí o Velo Clube empatou com a Portuguesa em 2-2. Também na terça-feira, a Inter de Limeira e Bragantino ficaram no empate em 1-1. Já na quarta-feira, dia 5, o Noroeste recebeu a Ponte Preta e a Ponte Preta venceu por 2-1. Também na quarta-feira, o São Paulo goleou o Mirassol 4-1. Na Vila Belmiro, na quarta-feira também, dia 5, a reestreia do Neymar pelo Santos, aí o Neymar de volta ao futebol brasileiro. O Santos e Botafogo de Ribeirão Preto ficaram no empate em 1-1. Também, aí já na quinta-feira, né, o São Bento recebeu o Novo Horizontino e ficaram também no empate 1-1. A rodada de empate aí do Campeonato Paulista. O Guarani goleou o Água Santa no Brinco de Ouro 4-0. E para fechar a rodada, né, clássico no Allianz Parque, Palmeiras e Corinthians também ficaram no empate em 1-1 aí, né? Com destaque, o Palmeiras jogou bem melhor do que o Corinthians, mas o goleiro do Corinthians aí se destacou e acabou pegando um pênalti já nos acréscimos do segundo tempo para garantir o empate pro Corinthians. A classificação
tem aí no grupo A o Corinthians com 8 jogos e 19 pontos, o Mirassol é o segundo com 15, a Inter de Limeira é o terceiro com 5 e o Botafogo é o lanterninha aí com 4 pontos. Dá para dizer que o Corinthians está classificado já com 14 pontos de vantagem aí em relação ao terceiro colocado. No grupo B, o Guarani lidera aí com 10 pontos, o Santos é o segundo com 8, a Portuguesa é o terceiro com 6 e o Red Bull Bragantino está na lanterninha do grupo aí com 5 pontos em 7 jogos. Uma vitória só do Bragantino, mal no Campeonato Paulista. No grupo C, o São Paulo está na liderança com 13 pontos, o Novo Horizontino tem 10 pontos, é o segundo. Em terceiro está o Noroeste com 6 e o Água Santa segura a lanterninha da chave com 4 pontos. E no grupo D, o São Bernardo é o líder com 16 pontos, o Palmeiras é o segundo com 12, a Ponte Preta é o terceiro também com 12 aí, né? Os três aí brigando pelas vagas de classificação do grupo D e também o Velo Clube aí tá na lanterninha com 5 pontos, lembrando que no Campeonato Paulista classificam os 2 primeiros de cada grupo e eles se enfrentam, né? Então, por exemplo, agora se terminasse essa primeira fase, São Bernardo e Palmeiras seriam os classificados do grupo D e se enfrentariam, assim como no grupo C teríamos São Paulo e Novo Horizontino, Guarani e Santos no grupo B e Corinthians e Mirassol no grupo A. Então, né, essa é a classificação do Campeonato Paulista. O Campeonato Paulista que continua neste final de semana, já na noite da sexta-feira, a Portuguesa enfrenta a Inter de Limeira, abrindo a rodada. No sábado, o Botafogo recebe o Velo Clube em Ribeirão Preto. O Mirassol recebe o Noroeste também no sábado, né, às 16 horas. O Bragantino recebe o São Paulo, né? O Bragantino precisando se reabilitar aí no campeonato recebe o São Paulo. O Novo Horizontino recebe o Santos já no domingo. Também no domingo temos Ponte Preta e Guarani, derby campineiro aí. Esse jogo vai pegar fogo aí, as duas equipes vêm bem no campeonato. Então, né, vai ser grande o clássico lá em Campinas. No Mané Garrincha em Brasília, o Água Santa enfrenta o Palmeiras. E fechando a rodada no domingo, à noite aí, Corinthians e São Bernardo na Neoquímica Arena. E essas foram as informações do Campeonato Paulista. E aí na tarde da sexta-feira, né, a gente teve o sorteio da Copa do Brasil, da primeira fase da Copa do Brasil 2025. Lembrando aí que a gente tem 5 clubes paranaenses participando, né, dessa edição de 2025 da Copa do Brasil, premiação muito alta aí, né, muito importante. E, né, pelo sorteio aí, o Operário Ferroviário de Ponta Grossa joga contra o Humaitá do Acre lá na Arena da Floresta, né, em Rio Branco. É a estreia do Operário, já o Operário vai lá pro Acre. O Atlético enfrenta o Pouso Alegre de Minas Gerais, o Atlético vai ali um pouquinho mais perto, né, em Minas, enfrentar o Pouso Alegre. O Curitiba vai até o Distrito Federal enfrentar o Ceilândia, né, é o adversário do Curitiba na primeira fase. Já o Maringá e o Cascavel jogam em casa, né, o Maringá recebe o Juventude aí de Caxias do Sul, né, confronto difícil para o Maringá, uma equipe de Série A, e o Cascavel recebe um América Mineiro, tradicional América Mineiro, que, né, joga a Série B, vai vir visitar o Cascavel no Olímpico Regional, né, na cidade do Oeste. Lembrando que a Copa do Brasil tem algumas mudanças aí no seu regulamento. Nessa primeira fase, a equipe que visitava jogava pelo empate, agora não joga mais, empatou, é pênalti, né? Então fica mais justo aí para a equipe da casa, né? Tem mais chances de se classificar. Então, né, repetindo aí, o Operário enfrenta o Humaitá do Acre, o Atlético enfrenta o Pouso Alegre de Minas Gerais, o Curitiba encara o Ceilândia do Distrito Federal, o Maringá joga contra o Juventude e o Cascavel contra o América Mineiro. Esses são os confrontos dos paranaenses aí na primeira fase da Copa do Brasil 2025. E o TJD do Paraná aí trabalhou bastante essa semana, né? A gente com várias polêmicas aí no Campeonato Paranaense. E a decisão, né, da sexta-feira aí, a decisão mais recente aí, né? O TJD julgou improcedente o pedido do Cascavel, que estava solicitando a derrota do Paraná, né, no jogo lá das 6 substituições, né, um erro de direito. Aí o jogo continua sob júdice. O técnico do Paraná vai ser julgado, o auxiliar técnico também, o delegado da partida, a equipe de arbitragem também vão ser julgados aí, né, provavelmente vão receber multas todos eles, e
né? Então o TJD aí jogou improcedente o pedido do Cascavel, que estava solicitando os 3 pontos. Com isso, a classificação do Campeonato Paranaense muda, porque, né, o resultado que teve em campo aí do 0-0 naquele jogo continua valendo. Então, né, temos mudanças aí na classificação do Campeonato Paranaense, a gente vai falar já já. Também o TJD aí, né, na quinta-feira julgou as confusões do Atletiba e tivemos várias punições aí, né? O Coritiba teve aí vários jogadores suspensos, né? O Felipe Machado, que é volante, pegou 10 jogos de suspensão no Campeonato Paranaense. O Jamerson, que é lateral esquerdo, pegou também 10 jogos, assim como o Rodrigo Gelado, que também é lateral esquerdo, pegou 10 jogos. O Josué também pegou 10 jogos. O Sebastião Gomes também 10 jogos e o Júnior Brumado 8 jogos. Esses são os jogadores aí do Coritiba que foram punidos pelo TJD do Paraná, né? E o Coritiba também foi punido aí com a multa de R$10 mil por objetos lançados no gramado do Couto Pereira pela torcida, né? E foi condenado com uma perca aí do mando de 3 jogos, né? Perdeu o mando de campo de 3 partidas, mais uma multa de R$50 mil aí pelo caso de injúria racial, né? E o caso, né, continuando aí falando sobre o caso de racismo e de injúria racial, o torcedor aí foi punido com 1.825 dias, 5 anos, né, sem poder frequentar estádio nenhum no Paraná. E a gente vai ser bem sincero aqui, a gente do Esportes e Fatos acha que foi pouco, acho que tinha que ser pro resto da vida aí pelo que ele fez, porque o que ele fez, né, tá totalmente errado, é crime. Além dele ser condenado civilmente, ele tinha que ser condenado a ser banido aí dos estádios, mas a gente entende como funciona, né, a legislação aí. Então ele está punido aí com 5 anos sem poder frequentar os estádios, não só no Paraná, mas como por enquanto no Paraná, né? Mas provavelmente a pena vai ser repassada aí para todo o Brasil. Então essas foram as punições do Coritiba. Pelo Atlético aí, o goleiro Mikael pegou 10 jogos, o Fernando, que é lateral esquerdo, também pegou 10 jogos, o Felipinho pegou 10 jogos, o Isaac pegou 8 jogos e o Matheus Soares e o Zapelli aí foram absolvidos. E o Atlético também foi multado em R$10 mil pela invasão de campo pelos dirigentes Rodrigo Possebon e Éder Chibior, né? Eles foram punidos aí, né? O Atlético foi multado em R$10 mil. Os clubes aí não falaram nada, né? Se vão entrar com recurso ou não, né? Mas vão entrar com efeito suspensivo aí para tentar a liberação dos jogadores para continuar jogando no Campeonato Paranaense. Então essas aí são as informações de tribunal, né? O TJD com bastante trabalho aí nessa edição de 2025 do Campeonato Paranaense. Então essas foram as punições dos jogadores e também, né, a situação aí do Paraná com o Cascavel. Já falando de bola rolando, né, tivemos aí a 8ª rodada do Campeonato Paranaense, que começou com Paraná 0, Maringá 0 lá na Vila Capanema. Também tivemos outro empate, Cianorte 2, Operário 2. O Londrina venceu o Azures lá no Estádio do Café por 2-1. O Cascavel perdeu pro Andraus em casa 2-0 aí para a equipe de Campo Largo. O Coritiba goleou o Rio Branco 4-0. O Coritiba que joga um jogo com a equipe principal, outro jogo com a Sub-20. Quando joga a Sub-20, perde de 4-0 para o Cianorte. Quando joga a principal, ganha de 4-0 do Rio Branco. E o Atlético fechou a rodada vencendo aí o São Joséense por 3-1. A 9ª rodada no final de semana, o Andraus Brasil recebe o Cianorte. O Operário recebe o Cascavel no Germano Krieger. O Azures recebe o Coritiba lá nos Pioneiros em Pato Branco. O São Joséense recebe o Paraná Clube no estádio municipal do Pinhão, em São José dos Pinhais. Esse jogo vale muito aí, né? As duas equipes, o São Joséense é o lanterninha e o Paraná é o primeiro fora da zona de rebaixamento. O Rio Branco recebe o Londrina lá no Gigante do Itiberê. E o Maringá fecha a rodada lá no Willie Davis contra o Atlético. Na classificação, a gente tem o Londrina na liderança com 16 pontos e já classificado para a segunda fase. O Atlético é o segundo com 15, assim como o Operário é o terceiro também com 15. O Cianorte é o quarto com 14. O Coritiba é o quinto com 13 pontos. O Maringá é o sexto também com 13. O Azures é o sétimo com 12 pontos. E o Cascavel fecha a zona de classificação aí com 12 pontos. O Andraus Brasil é o nono com 7. O Paraná Clube, com a decisão do TJD, vai aí para décimo lugar, sai da zona do rebaixamento com 7 pontos. Na zona de rebaixamento a gente tem aí o Rio Branco de Paranaguá com 6 pontos e o Independente São Joséense com 4 pontos. Essa é a classificação do Campeonato Paranaense 2025. E chegou ao fim aí a primeira fase da Copa Acegava. Prefeitura Municipal de Pinhão, transportadora MOS de Futebol 7, tanto na categoria livre aí, né, quanto na categoria de veteranos. Na terça-feira a gente teve aí
4 jogos, 2 jogos lá na Arena Segava, que você, claro, acompanhou na telinha da TV Fatos, e também 2 jogos no campo municipal. Lá na Arena Segava, a equipe do Mercenários goleou o Joinville Compensados por 7-0. Lembrando que a equipe do Joinville teve um jogador expulso ainda na metade do primeiro tempo, né? Acabou prejudicando bastante. O Mercenários, que não tem nada a ver com isso, aproveitou e goleou aí por 7-0. As duas equipes classificadas à segunda fase. No segundo jogo, um jogaço de bola aí também, com 2 expulsões por parte da equipe do Viracopos, né, que prejudicou muito o jogo da equipe. Um time muito bom do Viracopos, mas com 2 jogadores a menos aí não conseguiu segurar a equipe do Lavouras da Segava, que venceu pelo placar de 2-1. Também na terça-feira aí, né, dia 4, no Campo Municipal de Futebol 7, a molecada aí do CSK Agro Oliveira, Mercado dos Dois Irmãos, venceu aí por 1-0 a equipe do Revoada Bebidas. Forte equipe do Revoada Bebidas foi derrotada pela gurizada do CSK. Resultado aí que surpreendeu muita gente. E também, fechando a noite lá, a equipe do Panelinha Veteranos foi goleado pela equipe do São Geraldo por 5-1. Né? Esses foram os resultados da terça-feira aí, dia 4. Já na quinta-feira, mas antes da gente ir para os resultados da quinta-feira, nós não podemos esquecer, né? A gente ouviu aí, né, o Juliano pela equipe dos Mercenários e também o Alex da equipe do Lavouras da Segava. E claro que você vai conferir o que eles falaram aqui no Esportes e Fatos. Estamos aqui falando com o Juliano. Juliano, primeiro, parabéns pela classificação, em primeiro lugar, né? Você foi um dos autores do gol da vitória hoje. Foi um placar bem elástico, né? Carimbando bem a passagem para a próxima fase, né? Aí, certo que no começo do jogo teve um imprevisto ali, mesmo eles classificados, teve o Canidia, né, que é um excelente jogador, se conhece de muita qualidade, foi expulso, né, isso também prejudicou a equipe deles. Mas como que vocês veem, assim, qual que é a meta de vocês, né, primeiramente acho que já foi cumprida, né, mas para continuação do campeonato? Então, é um jogo que decidia a classificação, né, nós já tínhamos ganhado o primeiro jogo. Como você falou, por consequência do jogo ali, o Canidia foi expulso, é um excelente jogador, faz diferença. E no set, 1 a menos já mata o time, né? Arrebenta, né? Na forma de jogar. E a previsão que a gente tem para ir para a próxima fase é entrar focado de novo, cada jogo agora como se fosse uma final, sem deixar margem para erro, né? E tentar o máximo para chegar na decisão e chegar na final desse jogo e ser campeão. Isso aí, tá conversando com o Juliano. Obrigado, Juliano. Parabéns pela vitória. Então estamos aqui com o Alex, né? Primeiramente, né? Boa noite, Alex. Parabéns pela vitória. Aí, ali o Alex que foi, né, o autor dos 2 gols, aí caminhando a classificação, né? Foi um jogo bem disputado, né? Agora no final teve duas expulsões, mas são jogadores muito bons, né, Alex? O Alex aí que é um jogador também muito experiente, né? Que hoje está morando no Pinhão e está desfilando nossos gramados aí, né, Alex? Né? Primeiro, boa noite, né? Primeiro para a vitória, e quais são os próximos passos e como que vocês estão, né, esperando a sequência do campeonato? Boa noite, parabéns pela transmissão aí. Bastante bacana assim ver campeonato desse nível no Pinhão, né? Vários times de qualidades aí sendo transmitido por vocês. Parabéns pelo trabalho e que vocês continuem com todo esse empenho aí pelo esporte do Pinhão. Vou falar um pouquinho do jogo, né? Jogo difícil, time deles bem qualificado. Nós fizemos 1-0 e nosso time começou a discutir um pouquinho, se perdeu um pouquinho em campo, né? Alguma coisa basicamente normal do jogo, mas a gente conseguiu fazer no segundo gol ganhando a vitória, né? Próximos passos, acho que não sei se nós estamos classificados, acredito que sim já, né? Mas temos mais um jogo quinta-feira aí para tentar vencer e sair como primeiro do grupo. Na quinta-feira tivemos aí os 3 últimos jogos da primeira fase, né? Com destaque aí para 2 empates, né? Os 2 primeiros jogos com empates aí pela categoria de veteranos. A equipe do Viracopos empatou em 2-2 com a equipe dos Panelinhas Veteranos. É um bom jogo aí das duas equipes. Lembrando que a equipe do Viracopos tinha aí seus desfalques devido às expulsões no jogo anterior. Também, logo em seguida, aí tivemos mais um grande jogo aí, né? Quem se deu bem foi quem acompanhou na telinha da TV Fatos aí, São Geraldo 1, Lavouras da Segava também 1. E fechando a noite aí, a equipe do Revoada Bebidas, né, goleou a equipe do Faxinal do Céu por 5-2, garantindo assim a sua classificação para a segunda fase. E claro, né, que a gente ouviu lá, né, os nossos amigos Maurinho aí da equipe do Viracopos, também o Joe, né, da equipe do São Geraldo, e o Dudu que foi o grande destaque aí da noite com 3 gols pela equipe do Revoada Bebidas. Boa noite, Maurinho, parabéns pelo jogo, parabéns pelos 2 gols. Como nós falamos na transmissão, né, ali para você talvez foi um jogo bem cansativo, que todas as bolas, todas as oportunidades passavam pelo teu pé, né, ali, mas conseguiu fazer 2 gols, né, 2 gols de fora da área.
encaminhando a classificação, né, com o empate aí como a melhor terceira equipe aí da competição, a próxima fase, qual que são o projeto para vocês, né? Buscar para a próxima fase, tentar melhorar mais, talvez, né? O que vocês têm conversado durante a equipe de vocês assim para buscar, né, chegar agora cada vez mais longe, que agora zera tudo e começa um novo campeonato, né, Mori? É verdade. A equipe deles também é bem qualificada. E nossa equipe veio desfalcada, que nós só tinha 2 suspensos, né? E teve mais jogadores que uns estão machucados e outros também não puderam vir. Mas com certeza para a próxima fase aí, nós sabemos que é pedreiro, porque vamos pegar com certeza o primeiro do outro grupo. Mas vamos tentar vir aí para buscar vitória, né? E passar para as finais. Estamos conversando com o nosso amigo Joe. Joe, primeiro parabéns, né, pelo resultado, pelo golaço que você fez ali. Né, foi um jogo, a gente falou desde o começo da transmissão, foi um grande jogão de bola, né, as duas equipes muito qualificadas, 2 candidatas ao título, né, postulante ao título aí, né, mas agora zera tudo, né, agora vem a próxima fase, agora começa um campeonato novo, né, qual que é a projeção de vocês, né, o que vocês esperam também aí para a sequência do campeonato? Boa noite, Coco, boa noite a todos os ouvintes aí, agora como é que é? Assistentes? Telespectadores, né? Um abraço ao Jair. Um empate para nós com gosto de derrota, né? Jogamos muita bola. Segundo tempo, acho que o Acegava não deu um chute no gol, não sei, acho que não. Tem que pegar o scout pra gente ver, né? Mas o empate era nosso, né? Passamos em primeiro do grupo, independente de quem vamos pegar para a próxima fase. Até o pessoal estava falando aí, Joe, vocês vão perder para pegar time mais fraco, para escapar não sei de quem. Acho que o nosso time é competente, tem qualidade. E nós fizemos a nossa parte, jogamos tivemos 2 vitórias, empatamos agora esse aí que tivemos 4, 5, 6 chances de fazer o gol. E agora que começa o campeonato, na verdade, né? Agora começa o campeonato. Mata-mata é 4 jogos, 3 jogos, né? Quarto, semi e final. Vamos ver se encontramos mais pra frente. Então estamos conversando agora com o Dudu. Boa noite, Dudu. Parabéns, parabéns, né, pela vitória, pela classificação de vocês, principalmente pelos 3 gols que você fez na partida, né? Aí era um jogo a gente já falava que agora começa a 8ª de final, mas para vocês já era o jogo de mata-mata hoje, né? Quem ganhasse estava... Vocês saíram vencedor, mereceram a vitória, né? E agora quais são os próximos passos? Lembrando, né, que agora começa as 8ª de finais, né? Um campeonato novo, né, mais que o time de vocês, atual campeão do futsal, tem todas as condições para tentar brigar de igual para igual e até ser vencedor, Dudu. Qual que é a expectativa de vocês na próxima fase? A nossa expectativa é continuar jogando no mesmo ritmo que nós estamos, né, para poder ir mais além do campeonato. Entrei meio desligadão, mas, né, sempre tem que continuar. E é isso aí. Agora ir para frente, né, tem mais um jogo importante pela frente, então trabalhar bastante para ir ganhando os próximos jogos. E a segunda fase, né, as 8ª de final aí da categoria livre já começa no dia 9, no domingo, com os 8 jogos acontecendo nos 2 campos aí, né, tanto lá na Arena Cegava quanto no campo municipal de futebol 7. Lá na Arena Cegava às 16 horas a gente tem Paiol, JG Independente e Union City aí abrindo as 8ª de final. Logo em seguida tem os meninos da Vila Chama Gás enfrentando a equipe da Power Fitness, Magazine, Marcenaria Trato Feito, Julinhac Máquinas. Logo depois, né, um grande jogo aí às 18 horas entre as equipes do Mercado, 2 Irmãos Agro Oliveira e a Cegava. E fechando a noite, mais um grande jogo, a equipe do Revoada Bebidas enfrenta o Codorna Construções. 4 jogos aí que prometem muito e claro, você vai acompanhar esses 4 jogos na telinha da TV Fatos no YouTube. Também no domingo, né, dia 9, no campo municipal de futebol 7, o W3 enfrenta a Alta Escola JCA Boteco do Japa. Às 17 horas o Deportivo Vitória enfrenta a equipe do Ribertac, também um jogo bem equilibrado aí, a moçada lá da Colônia Vitória contra os piá ali do Ribeiro e dos Taquaras. A equipe do Gauchinho Bebidas faz mais um belo jogo aí às 16 horas contra a equipe do Madecon Agro Oliveira, mais um jogo que promete. E fechando a noite lá no campo municipal, JG Metave e Snooker Bom, fechando aí as 8ª de final. Na terça-feira, dia 11, lá no campo da Cegava, mais 2 jogos que você vai acompanhar na telinha da TV Fatos, né, pela categoria de veteranos. Aí já são 4ª de final. O Bugio Sem Perna, Primordial Construção Civil, joga contra a equipe do Viracopos. E isso às 20 horas. E às 21 horas, o Lavouras da Cegava joga contra a equipe do Geville Compensados. E na quinta-feira, lá no campo municipal de futebol 7, lembrando, né, que a TV Fatos não traz os jogos lá do campo de futebol 7 por um acordo com a coordenação.
Jogam Mercenários e Edson Eletromotores, Fratelli Móveis Planejados e São Geraldo e Confira Entre Rios. Aí os jogos das quartas de final da categoria de veteranos. Essas são todas as informações da segunda Copa Sengava, Prefeitura Municipal de Pinhão, transportadora Mos de Futebol 7. E essa foi mais uma edição do Esportes e Fatos. A gente agradece mais uma vez a audiência de todo mundo que ficou até o final acompanhando todas as informações e lembra para você se inscrever no canal da TV Fatos, acionar todas as notificações, deixar o like, deixar o comentário e claro, compartilhar para todo mundo aí ficar por dentro de todas as informações dos campeonatos estaduais e também de Pinhão e região.